irmãs, celebrar os discípulos, a memória dos discípulos, dos apóstolos, de modo especial dos 12, instituído por Cristo Jesus, assim, é relembrarmos que como outrora, o Senhor mesmo quis escolher homens que o ajudassem mais de perto, ainda hoje continua chamando e escolhendo cada um de nós para o servirmos, amarmos, nos dando a mesma missão que outrora deste aos 12 discípulos. Somos nós hoje enviados a testemunhar, a anunciar a palavra, o amor de Deus, o reino que se faz presente nos nossos corações. São Simão, São Judas, conhecido Judas Tadeu, são alguns dos 12 discípulos. Nós temos menos contato, conhecemos menos, mas não são menos importantes do que os outros, porque eles mesmos foram também escolhidos pelo próprio Cristo Jesus. E na sua vida são instrumentos da graça, do anúncio, do amor de Deus. Nós somos convidados a olhar para a vida dos discípulos e entendermos como Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, escolheu cada um deles. A gente pega os chamados individuais que a Sagrada Escritura nos traz, nós vemos cada um nas suas imperfeições, cada um nas suas dificuldades, nos seus erros, nos seus pecados, ainda assim recebem o olhar misericordioso de Deus que os escolhe. Então, primeiro, somos chamados a compreender: Deus escolhe a todos, a cada um de nós, e deseja, ao escolher cada um de nós, ver uma transformação sincera do nosso coração. Ou seja, Deus escolhe a todos, mas não escolhe tudo. Escolhe o pecador, mas não o pecado. Ao escolher pecadores para o grupo dos discípulos, Ele nos pede a conversão sincera. Mateus, cobrador de impostos, o Simão Zelota, que também tinha os seus erros, os seus pecados, junto a propagandas partidárias. Enfim, cada um dos discípulos, nós conhecemos bem as suas histórias. Jesus pede esta entrega, assim como a nós. Nossa fraqueza, nossa pequenez, somos chamados e escolhidos, mas a dar provas sinceras e entregar o nosso coração. Permanecer com Cristo é de fato deixar tudo aquilo que atrás nos impedia de amar e servir mais, para continuar no caminho. Nós vemos que há a transformação na vida dos discípulos. Deixam para trás a vida antiga, o erro, o pecado, para servir, para amar e se entregar mais a Deus de todo o coração. Jesus, que unido ao Pai pela ação do Espírito Santo, toma a atitude de nos escolher. E sempre que nós meditamos também este Evangelho na festa dos discípulos, somos convidados a olhar para esse ato de Jesus, que antes de qualquer momento importante na sua vida, se retira para rezar, para estar em oração ao Pai. Nenhuma oração, nenhuma ação, nenhuma atitude é tomada sem antes ter plena comunhão com Deus. Algo que nos ensina muito na nossa vida também diária, a termos a prática de falarmos com Deus, de colocar as nossas intenções, os nossos propósitos, aquilo que desejamos fazer na presença de Deus. Uma ação sem a oração é uma ação vazia de si mesma, que não sabe compreender os mistérios e a vontade de Deus. Uma ação que é feita sem a vontade de Deus, sem ser colocada na presença de Deus, é uma ação que exclui a bondade divina de tudo. É preciso colocar tudo que queremos e almejamos fazer nas mãos de Deus, para que de fato haja um sentido, para que de fato haja um propósito, para que de fato seja feita segundo a vontade de Deus. Jesus vai à montanha rezar, passa a noite em oração, somente depois, quando amanhece, ele escolhe, dentro daquela multidão de discípulos que o seguiam, 12, aos quais chama de apóstolos. 12 ao qual dá a missão árdua e sincera de anunciar o reino de Deus, de caminhar mais perto ao lado de Jesus, para instaurar no mundo o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra que hoje chega até nós, o testemunho que chega até nós. Nós temos
na Sagrada Escritura, textos que os próprios discípulos redigiram. O Evangelho de São João, o Evangelho de São Mateus, a carta de Tiago, a carta de Judas Tadeu. Nós temos escritos que eles mesmos escreveram, a carta de São Pedro, por exemplo. Intimidade com Cristo gera esta entrega, mas a intimidade parte da oração. O Senhor reza para ter consigo 12 que possam ser sustentados na caminhada pela própria ação do Espírito Santo de Deus. Mas não só eles. Hoje nós somos os escolhidos e sustentados pelo Espírito Santo de Deus para espalhar o Evangelho, o anúncio do reino em toda a terra, a toda criatura. É nossa missão, meus irmãos e minhas irmãs, entregar o nosso coração, reconhecer que somos escolhidos por amor, por Deus. E por ter sido escolhidos, nós precisamos dar o melhor de nós mesmos. Fomos escolhidos na nossa pequenez, com os nossos erros, com os nossos pecados, mas não para permanecer nesses mesmos erros e nesses mesmos pecados, mas para sermos transformados pelo sangue redentor de Cristo Jesus, para converter o nosso coração, deixar para trás o velho eu e ser um novo eu em Cristo Jesus. Se recordem bem a experiência que São Paulo nos demonstra na sua carta. Depois de ter experienciado tudo ao lado de Deus, ele declara: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os apóstolos testemunham isso com a sua própria vida. É Cristo que vive em mim agora. Tanto é que todos eles dão a vida por causa do reino, por causa do anúncio. E todos os apóstolos, como bem sabemos, exceto João, se tornam mártires. São mortos, derramam o próprio sangue por amor a Deus. Não diferente, Judas, Tadeu, Simão, o Zelota. Derramam o sangue por amor a Deus, mas permanecem firmes porque fizeram uma experiência absoluta do amor de Deus, de serem transformados, de deixarem para trás aquilo que talvez os prendia ao mundo, a tantas coisas ruins, para amar e servir a Deus. São santos porque assim o mereceram e assim o fizeram diante de Cristo Jesus. Não tenhamos medo de viver o chamado de Deus na nossa vida. Não tenhamos medo de viver a santidade ao qual Deus nos propõe todos os dias. A santidade na conversão do coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, sermos instrumentos da graça de Deus na nossa vida, mas sobretudo na vida dos outros, dos nossos semelhantes. Foi isso que os discípulos fizeram, permaneceram com Cristo. Quando Cristo parte deste mundo, cumprindo a sua missão, eles mesmos saem, cada um para um lado do mundo, para sustentar um único e só Evangelho, uma única e só palavra de Deus a toda criatura. Sustentemo-nos, meus irmãos, da nossa missão. Sustentemo-nos com a oração, acima de tudo, como Jesus mesmo nos ensina. Sem a oração, a nossa ação é vazia. Sem a oração, a nossa missão é vazia. Sem a oração, o nosso discipulado não tem sentido algum. Para seguir Jesus e anunciar o reino, é preciso primeiro rezar, ter comunhão, intimidade com Deus. Somente assim, estar dispostos e pronto para enfrentar tudo aquilo que haveremos de enfrentar, que encontraremos. Porque a missão não é fácil, é árdua. Tem os seus obstáculos, as suas dificuldades, mas quando se coloca na presença de Deus, tudo aquilo que almejamos fazer, tudo aquilo que precisamos e devemos, se torna mais fácil. O amor de Deus, pelo sangue derramado no alto da cruz, nos redime. Que sejamos santos, não tenhamos medo. Dar a nossa vida, se preciso for, por amor ao Evangelho. Não somente no radicalismo, mas entregar a nossa vida no altar de Deus todos os dias, deixando que Ele faça em nós a sua vontade. Assim como fez na vida dos 12, faça a nossa a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.